Ah, sabe onde que eu estou? Não? Pois é, olha aqui atrás, olha aqui, ó. Olha aqui para o meu lado. Você deve estar estranhando, né? Parece que a paisagem está um pouco diferente aqui no Sesc em Taubaté. É, realmente o mês de abril começou diferente nessa unidade da cidade. E muitas novidades já estão acontecendo. Aqui, ó, o pessoal está se reunindo, porque daqui a pouco vai ser apresentado aqui um grande empreendimento que vai fazer uma mudança na cena cultural de Taubaté. E você é nosso convidado. Venha com a gente. E essa novidade que o Sesc preparou para toda a comunidade taubatiana e Vale Paraibana está reunindo aqui os órgãos de imprensa de toda a região e também influenciadores digitais. Porque a novidade ela é interessante, a novidade ela é instigante, a novidade ela é impactante. Você vai ver agora com a gente, com imagens da Cláudia Mello e com reportagem minha, André Ferreira, no nosso canal TV Cidade, como que ficou o novo Sesc Taubaté. A TV Cidade sempre Nós estamos aqui no terceiro andar, onde está a nossa clínica odontológica. Aqui temos uma sala de atividades, hoje eles estão em treinamento, mas é uma sala onde nós vamos oferecer atividades de educação para a saúde para o público, não só na área de odonto, mas saúde no âmbito geral, várias programações. Então, a gente tem essa sala, o escovódromo, que vocês vão ver, né, daqui a pouquinho, aqui no cantinho, para todas as nossas ações, né, em prevenção em saúde bucal, orientações que a gente faz com os nossos programas, o Curumim, e também com o nosso público e com os atendidos, né, com os pacientes da clínica odontológica. E a gente vai começar a fazer esse tour pela clínica. Antes, eu queria chamar aqui o Matheus, engenheiro que acompanhou essa obra, para falar um pouquinho desse andar, da importância, da tecnologia embarcada aqui nesse andar. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Matheus, sou engenheiro de obras do Sesc, fiquei responsável aqui durante esses 4 anos aproximadamente pela obra do Sesc Taubaté. E eu vou apresentar para vocês o andar, pavimento, que é destinado hoje à odontologia. Este pavimento ele é dotado de 4 consultórios odontológicos, sendo que um deles ele pode ser cirúrgico, no caso de alguma emergência, e o outro pode ser convertido um outro para raio-x. Nós temos a instalação de um escovódromo para educação de higiene bucal para as crianças. Se quiserem, a gente vai. Se vocês quiserem vir para cá. Bom, pessoal, aqui, à nossa esquerda, todos já devem ter notado que a Serra da Mantiqueira ela é muito visível aqui desse espaço. Esse aqui é um espaço pensado para que em algumas épocas nós possamos fazer a espera dos atendimentos na odontologia aqui do lado de fora. Então, numa eventual necessidade de novo afastamento que nós tivemos na questão da pandemia, nós não precisaríamos parar o funcionamento, que hoje nós temos um espaço que tem bastante abertura ao ar livre. Então, desse lugar nós temos uma vista, acho que privilegiada da obra, ela consegue ter um visual quase 360 do entorno. E olhando para cá nós vemos a parte de atendimento, que nós temos os 4 consultórios aqui bem à nossa frente. A área de produção, nós vamos passar ali, mas como os corredores são um pouco estreitos, vamos passar de pouco em pouco, eu não vou conseguir explicar todos parte por parte, mas nós temos aqui o consultório, a sala 1, que é o raio-x panorâmico, a sala 2 e a sala 4, nós temos mais 2 raios-x que podem ser convertidos em consultório, e no centro os 2 consultórios que são permanentes. Então nós podemos passar por ali, vou entrar dentro de um consultório, vocês façam as imagens, toda a captação que vocês precisarem.
E aí eu encontro com vocês lá na saída do elevador 2 para que a gente possa acessar o andar de baixo. Tá bom? Separado, né, para o paciente, um espaço ali só para ele conseguir se recuperar. Podem entrar ali por dentro. Aqui é uma área de descompressão que nós temos dentro do prédio. Ela fica localizada aqui na parte anterior da nossa odontologia. E ela foi pensada justamente para dar um pouco de acolhimento dentro do prédio, né? Você não precisa sair só lá embaixo para ter uma área externa, né? Tem um plantio com paisagismo pensado. Aqui é uma sala de atividades diversas que a gente, né, fala múltiplo uso. Podemos usar para diversas atividades, desde uma palestra, uma vivência, oficina nas mais diversas áreas. Então, se quiserem entrar, a sala tem cadeiras, mas por favor, fique à vontade. Hoje ela está configurada, né, com cadeiras, porque a gente está tendo uma série de treinamentos, de reuniões, para esse grande momento que a gente vai ver daqui a pouquinho aí com vocês, né? Mas é uma sala para o público para diversas atividades. E agora a gente consegue acessar, tá aqui, né? Para se pesquisar, para contato e convidar para fazer parte da nossa programação. Aqui a gente chama de camarim coletivo, um espaço maior, né? Que a gente consegue receber grandes grupos, orquestras, né? A gente consegue acomodar um número maior de artistas. E aqui vocês podem entrar, gente. Hoje o espaço é de vocês para entrarem, mostrarem. Temos os nossos vestiários femininos e masculinos com banheiro, chuveiro, sanitários acessíveis. E fiquem à vontade, por favor. É de vocês hoje o camarim. Vestiário feminino também está dentro das acomodações do camarim. Chuveiro, o artista das pesquisas, né? Todos precisam para poder se preparar aí para a cidade e mostrar o quanto que a cidade tem essa pujança, né? Acho que a maior riqueza da cidade de Taubaté é o próprio taubatiano, né? Seus artistas, seus grupos folclóricos, né? Seus grupos teatrais, audiovisual, músicos, e por aí vai, né? Não vamos nem falar dos clichês, porque os clichês já são bem reconhecidos, né? Mas nós temos aí um potencial muito grande. Que bom, que bom que vocês estão aqui, viu? Que delícia ter vocês aqui com a gente. O que está acontecendo agora? Bom, agora nós acabamos de sair de uma mostra, né? Mostra do cinema independente de Taubaté. Fizemos em 6 bairros da nossa cidade. Fizemos em campo de futebol, fizemos no Jardim Paísco. Fizemos na União dos Aposentados, na Associação dos Paraplégicos de Taubaté, junto com a Central Única das Favelas, na SOAF. Tentamos fazer no São Gonçalo, mas a chuva não deixou, mas fizemos lá com o pessoal da Guarda Mirim, né? A mostra chamada Mocineta, e foram 25 filmes
todos cineastas taubatianos, né? Todos cineastas taubatianos. Existe produção aqui? Sim. Né? E agora a Claudinha Mello está aí com a produtora Caipira Filmes, né? Junto com a TV Cidade também, está fazendo o Hoje é Dia de Mestre, que está preparando aí novos mestres. No ano passado ela já levou mestres para dentro da universidade para mostrar para os acadêmicos, né, que a cultura popular, o saber popular, ele é tão importante e tem o mesmo valor que a cultura erudita, né? Depois tem o Cine Combosa também, que está sendo já preparado, já tem aí os locais sendo planejados para receber também a sessão de cinema. A Claudinha está encerrando agora um projeto que é o filme, ela vai até poder falar um pouco mais, né, sobre a Rua Imaculada na nossa cidade, né? E tem o projeto Oralidades também, que também estamos coletando material de mestre da cultura popular. Então a TV Cidade não para, no fim do ano, Mocineta de novo aí. Então a gente está aí sempre movimentando a cena, né? Então, gente, acompanha lá que vocês vão saber sempre toda a programação e sempre tem alguma coisa acontecendo na TV Cidade, hein, gente? A gente vai se dividir em 15 pessoas. 15 pessoas para poder gravar, Bom, gente, ó, nessa visita aqui no novo prédio, no novo Sesc Taubaté, nós estamos agora no grande momento, o momento de conhecer uma instalação que vai fazer aí o diferencial na cidade de Taubaté a partir de agora. Vem para cá, estamos aí com os grupos divididos, Claudinha Mello mostrando para vocês, vejam. Vejam esse novo espaço que está sendo apresentado aqui à comunidade taubatiana nesta tarde aqui de abril no Sesc em Taubaté. Quem vai poder explicar mais para a gente sobre esse novo empreendimento, né, sobre esse teatro que está sendo construído aqui, está sendo inaugurado, né? Foi acabada a construção, é o engenheiro responsável aqui, engenheiro de obras, né, Matheus Lopes. Matheus, 4 anos para sair esse teatro, né? Como que foi esse processo? Foi um processo árduo, mas muito amparado pelo Sesc, sempre com projetistas de muita qualidade, que permitiu que nós construíssemos, né, um prédio dotado de um teatro de 255 lugares com a mais alta tecnologia, tanto na questão de cênica, áudio, ar-condicionado, todas as questões técnicas foram atendidas aqui e de segurança nesse teatro. Nós estamos hoje na sala de áudio e vídeo, que é uma sala que nos permite fazer o controle total do nosso evento, com acompanhamento de cênica, iluminação, áudio do retorno aqui para os nossos técnicos e permitem qualquer correção durante um espetáculo. Bom, além de teatro, quais são as atividades que estão programadas que podem ser realizadas aqui? Espetáculos musicais, algumas atividades para treinamentos. Nosso teatro ele é muito versátil, né? Porque ele tem muita tecnologia embarcada, ele permite que nós façamos instalações como essa, de um painel de LED para um treinamento, para uma entrevista, até uma orquestra que toda a nossa acústica é preparada para isso. Bom, era uma grande expectativa, né? A comunidade começou a ver o prédio se erguia, cada um tinha uma curiosidade para saber, né, que queria ser apresentado aqui, né? E daqui para frente, como que vai ser essa condução, né? Agora, muitos trabalhadores foram envolvidos, mas agora também outros profissionais vão ocupar esses lugares aqui, né? Sim, nós estamos recebendo um corpo técnico de cerca de 200 pessoas para trabalhar e operar esse prédio. Então nós temos uma operação aí bastante consolidada do Sesc e agora é o público ocupar, né? Nós vamos participar dos programas, elaboração dos programas e ver isso daqui cheio de pessoas que usam o Sesc todo dia. Eu sou o Luiz Emílio, trabalho na programação do Sesc Taubaté. Gostaria de pedir a todos que estão aqui conosco hoje, que quando ao fizerem as suas postagens, não deixem de marcar @Sesc Taubaté. Para a nossa atividade hoje, tem 4 pessoas que vão participar ativamente, conduzindo a atividade,
e mostrando para vocês o que é o nosso Sesc Taubaté, ok? Conosco o Maurício Del Nero, gerente adjunto do Sesc Taubaté. Matheus Penha, engenheiro da Gerência de Engenharia e Infraestrutura do Sesc São Paulo, responsável técnico pelo acompanhamento da obra diretamente aqui em Taubaté. Adriana Macedo, assistente técnico da Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo. E Patrícia Greco, a nossa coordenadora de programação do Sesc Taubaté. Gostaria nesse momento de chamar o nosso vídeo especial de abertura. É impossível a gente não se emocionar ao ver o vídeo da evolução da obra, como as coisas começaram lá em 2020, até chegar hoje, em 2025. Hoje, sem dúvida alguma, é uma data muito importante e impactante para nós. Nós estamos na véspera de completar 37 anos nesse local do Sesc Taubaté. Quem vai contar um pouco dessa evolução do Sesc Taubaté para a gente aqui em Taubaté? Maurício Del Nero, nosso gerente adjunto do Sesc Taubaté. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? E aqui estamos, né? A gente olha esse vídeo, vê o comecinho, quanta lama enfrentamos, né, Matheus? E agora essa alegria de ver esse equipamento pronto, né, preparado para receber toda a população da região. Queria primeiro, né, agradecer muito a presença de vocês. A gente sabe o quanto é difícil, né, estar às vezes nos locais, nos lugares. Então a gente está muito feliz, satisfeito com a presença. E já fica o convite, né? Vocês viram aqui, né, em primeira mão o equipamento pronto, mas estejam conosco na festa, né, nos dias 26 e 27, onde estaremos recebendo a população da região para a inauguração desse espaço. Então já fica o convite e, logicamente, né, não é só para a inauguração que a gente convida, né, que vocês estejam conosco ao longo de toda a programação. Nossa equipe de comunicação sempre estará em contato com vocês, né, encaminhando os releases, e vocês também fiquem à vontade para nos procurar, né, para a gente seguir, né, nessa parceria, nesse contato, que é muito importante para nós, tá bem? Mas como o Luiz disse, o Sesc está presente aqui na cidade de Taubaté há bastante tempo. Nós estamos aqui desde 1948, uma das primeiras unidades do interior, na época nem se chamava unidade, né, era centro social, né? Então é um equipamento muito importante para o Sesc. Mas aí, em 88, né, saímos lá da antiga Rua das Palmeiras, que é a Conselheiro Moreira de Barros, e viemos para cá, para o Esplanada Santa Terezinha, onde estamos até o momento. Mas já também, como o Luiz falou, 37 anos, o tempo, né, passou. Né, e aí a unidade, né, o Sesc percebeu
a necessidade de requalificar alguns equipamentos, de algumas estruturas e, ao mesmo tempo, ampliar também o espaço e trazer uma proposta nova para o Sesc Taubaté. Então, isso aconteceu agora, né? Já já a gente vai falar em mais detalhes, mas eu também não quero roubar a fala do Matheus, nosso engenheiro que está aqui ao lado. Então, eu vou passar a palavra para ele e depois a gente conversa mais um pouquinho. Conheceram ao longo da visita. Eu gostaria de falar um pouco, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver todos os espaços, mas falar um pouco sobre a sustentabilidade, um pouco sobre as instalações que nós fizemos na engenharia, que visam que o nosso Sesc ele seja perpetuado ao longo do tempo numa questão de manutenção, numa análise um pouco mais técnica. O nosso prédio ele é dotado de algumas coisas que muitos de vocês acabaram não vendo. O nosso sistema de ar-condicionado, que fica no 5º pavimento, é uma área bastante cinza, como nós dizemos, né? E ele é dotado de algumas máquinas de última geração, que garantem um baixo consumo de energia, permitem que nós tenhamos uma grande economia de energia, uma baixa manutenção ao longo do tempo, que permite que esse prédio esteja disponível o maior tempo possível a todos. Descendo um pouco no nosso pavimento, nós chegamos à odontologia, que todos viram. Acho que ficou muito visível a qualidade de todos os equipamentos, e eles são dotados também de todos os equipamentos de última tecnologia para atendimento do público do Sesc. Continuando ao descer o nosso pavimento, nós chegamos aqui no térreo, que nós encontramos um prédio bastante arejado, um prédio com uma instalação acústica muito como é que posso dizer, desenvolvida para atendimento de diversos tipos de espetáculo, muito versátil esse tipo de teatro. E nós temos também as tecnologias que são da parte civil, que garantem, por exemplo, não sei se todos perceberam, o nosso prédio é inteiro branco por fora, e no vídeo nós vemos que ele não é bem daquela cor. Essa fachada branca que foi colocada, ela se chama fachada ventilada. Ela é uma tecnologia que nós instalamos a fachada do revestimento afastado do nosso prédio, em cerca de 15 centímetros, ele gera um bolsão de ar quente que sobe e ele tira todo o calor da nossa parede. E isso garante que nós possamos reduzir no nosso prédio cerca de 4 graus Celsius, que nós também ganhamos na energia elétrica, já que o ar-condicionado não vai precisar trabalhar tanto. Algumas outras tecnologias, como o aquecimento de água para atendimento dos nossos vestiários, atendimento da nossa cozinha, e dentre de outros sistemas que são um pouco mais difíceis de explicar, que eles ficam no computador controlando todos esses espaços, garantindo que a gente não deixe um espaço que está sendo subutilizado com uma luz ou com ar-condicionado, enquanto a gente tem que garantir o uso em outro espaço sem ter que ficar colocando alguém em todo momento para vistoriar. Então, essas são as tecnologias que nós temos hoje aqui no prédio e garantem que nós tenhamos uma durabilidade na manutenção durante muito tempo, com o menor custo possível para o Sesc, garantindo que nós possamos destinar os recursos a outras finalidades. E acho que aqui eu encerro a parte técnica da nossa obra e vou passar a palavra. E tanto o Matheus, né, todos nós aqui, a gente fica também à disposição ao final, né, para responder as perguntas que vocês, porventura, queiram nos fazer, tá bem? Só também para fechar a minha fala, né, falar um pouco do impacto, né, que a gente espera ter com esse equipamento, né? Eu acho que vocês perceberam, né, toda a tecnologia que está por trás, né, mas a gente espera muito ampliar, né, o acesso e a frequência da unidade com esses equipamentos. Então, tanto a área da odontologia, certamente, né, tem uma ampliação de atendimento ali naquele programa, na área de alimentação também. E aí as nossas ações artísticas, que já as meninas falarão, o Sesc Taubaté sempre trabalhou com as ações artísticas, né? Então isso já acontecia, mas agora a gente ganha um equipamento qualificado para trazer grandes produções nacionais, para continuar valorizando a produção local, né? Então o espaço ele propicia isso. Então a gente segue no trabalho das diversas ações artísticas, mas agora com equipamento que possibilita, né, esse trabalho um pouco mais aprofundado. Sempre é importante lembrar, né, para quem tem gente aqui que conhece bastante do Sesc, tem gente que talvez conheça um pouco do Sesc, vocês receberam também o release, enfim, vão ter acesso a uma série de informações sobre o Sesc, mas o Sesc ele é aberto a todas as pessoas, né? Isso é importante a gente sempre falar
nas nossas conversas, né, tanto com a imprensa, com o público. Nós temos, lógico, um público prioritário de ação, que é o trabalhador do comércio de bens e serviços, então ele é facilitado em algumas questões, mas o SESC é aberto, vocês perceberam, né, não tem nenhum controle ali na portaria, todos são muito bem recebidos, né, e a gente espera que isso continue e amplie. Né? Então esse é o nosso convite, que a população de Taubaté, a população da região do Vale do Paraíba, esteja conosco nesse novo momento do SESC. Nós temos algumas programações que serão gratuitas, abertas ao público, e existem algumas programações, assim como em toda a rede SESC, que existe a cobrança de ingresso, o controle por ingresso, mas sempre com preço acessível. Isso, vocês acompanhando a programação, né, que as outras unidades do SESC realizam, vocês já vão ter um pouco dessa noção de como é feito. Então a gente seguirá essa política aqui também no SESC Taubaté. acontecer é o trabalho de tanta gente, né? Então, assim, eu sou da Gerência de Ação Cultural, trabalho com a programação de teatro, né, na administração central do SESC, então com esse olhar para as nossas 43 unidades, mas hoje eu estou aqui representando todas as equipes de programação do SESC, que cada área, né, das nossas áreas programáticas está representada aqui na programação. Então, toda vez que a gente vai inaugurar uma unidade, ou reinaugurar, ou inaugurar um espaço novo, a gente faz esse olhar muito carinhoso, né, com muito afeto, para trazer essa diversidade que está presente na nossa programação em todas as unidades do ano inteiro, né? E sempre está presente aqui em Taubaté também. Mas aí a gente tenta o que está acontecendo, tudo que está circulando, e a gente trazer aqui a cerejinha do bolo, né? Só uma pequena demonstração do que vem aí pela frente, né? Agora nesse novo Sesc Taubaté, né? Com essas novas instalações. Então, para contar também, vocês já viram um pouco, né? Que a gente vai ter. Eu vou dar um panorama geral, depois a Paty conta ali os destaques, né, e a dinâmica do sábado e domingo. Mas no sábado e domingo especificamente, então teremos shows musicais, né, apresentações de artes cênicas, né, teatro, dança e circo, acontecendo aqui no teatro e nas áreas todas da unidade, né, nos espaços teremos muitos cortejos com diversidade cultural, com povos indígenas, com grupos da tradição, circulando e movimentando a unidade o dia inteiro, sábado e domingo, né? A partir das 10 horas, e aí a gente vai dar um panorama da programação geral.
Vamos ter também, além das ações artísticas, né? Artísticas, vivências, oficinas, intervenções, e aí em todas as áreas, vocês viram, só para não deixar ninguém de fora. Alimentação, odontologia, área esportiva, área de valorização social, artes visuais, teremos obras novas aí para compor o acervo da unidade e a diversidade cultural. A gente procurou trazer realmente a maior diversidade em todos os aspectos e atender também a todos os públicos, né? Todos os públicos, desde o bebê, lá no espaço de brincar, até a pessoa mais idosa, tanto o público, né, essa diversidade para atender ao público, quanto também representada nos artistas, nos prestadores de serviço que estarão aqui apresentando para vocês com muito carinho toda essa programação. Bom, continuando aqui, eu sou a Patrícia, coordenando programação, e estou aqui representando também uma equipe que trabalha em todas essas áreas, né? Está trabalhando muito aí para essa reinauguração, e dia 26 a gente vai começar essa grande festa, às 10 horas da manhã. A gente começa com um cerimonial de abertura, marcando esse momento, e para a execução do hino nacional a gente convidou a Paula Lima para estar aqui com a gente, né, interpretar o hino nacional. E aí, depois do cerimonial, a gente começa, de fato, a nossa programação. Então, a gente tem as primeiras apresentações aqui no teatro, a gente começa com um show do Paulo Freire, na sequência, a gente apresenta o Pocket Show da Paula Lima, né? Todos os shows, né, toda a programação acontece um espetáculo após o outro, de uma maneira dinâmica, o público vai passando, apreciando, e né, vai poder ver essa transição de palco de um espetáculo para o outro, que é algo também bem interessante de mostrar. Então, os destaques: Paulo Freire, a Paula Lima, o grupo, a companhia O Clarim, que apresenta esse espetáculo Fênix. E à tardinha, nós teremos o espetáculo que inaugura aqui o nosso espaço, o nosso teatro, que é com Alton Bastos, Não Me Entrego Não, um espetáculo que é uma declaração, um ódio ao teatro, né? Uma declaração de amor ao teatro. São os 70 anos de carreira dele, que está com 91 anos e muito ativo. Então apresenta esse espetáculo aqui às 19. Para esse espetáculo a gente tem a retirada de convites a partir das 2 horas da tarde, depois a gente fala um pouquinho disso. No nosso espaço externo, ainda no sábado, a gente ativa todas as áreas programáticas com as quais a gente trabalha aqui no SESC. Então, a área de sustentabilidade, ações para a cidadania, tecnologias e artes, o espaço de brincar. Nós temos um espaço aqui chamado Taba, que nós estamos ressignificando para um espaço de brincar, para atender um público da primeira infância, de 0 a 6 anos, um espaço especial, inspirado aí no território que estamos, na Serra da Mantiqueira, com as cores da serra, com elemento, e dedicado a essa primeira infância. Um espaço sempre, todas as crianças sempre acompanhadas de seus pais responsáveis, adultos de referência, para brincar junto, para interagir. Então, também é um espaço muito especial que a gente está preparando aqui para todo o público. A programação de domingo continua com todas essas áreas ativadas, todos os espaços, os cortejos, as oficinas, as vivências e os destaques artísticos. São um espetáculo de circos construtores com o grupo Vertigem, um espetáculo que realmente dá uma vertigem na gente, né? Algo assim bem interessante, né? Com a acrobacia, as técnicas circenses, muito bacana. E também nós temos ao fim do dia, no final da tarde, o show musical com o Seu Jorge. Destacamos também a nossa feira de iniciativas, né, com artesãos aqui da cidade, da região, da Mantiqueira, e produtores regionais. A gente destacou ali o Vitor, que traz os queijos aqui produzidos na Serra da Mantiqueira, essas oficinas, as oficinas de punks. Então o público vai poder vivenciar toda essa programação. É um convite que fica para todas as pessoas, uma programação aí aberta para todas as idades. E o Seu Jorge também, a gente faz a retirada, o show, né, com o palco aberto, mas a gente também faz a retirada de convites a partir das 10 horas da manhã de domingo.
Podemos abrir para as perguntas, então? A retirada é somente o ingresso físico ou também vai ter online? Oi, gente, eu sou o John Brenner, eu sou artista aqui da cidade. E é isso. A retirada vai começar a partir das 10 horas da manhã, aqui mesmo, no SESC, e cada pessoa vai poder retirar até 2 ingressos por pessoa, gratuito, físico. Tarde. Bom, meu nome é André Ferreira, sou da TV Cidade Taubaté. Além de repórter e jornalista, também sou ator, né? Esse processo de construção da programação para o futuro, né? Daqui para frente, junto à classe artística taubatiana para o uso desse espaço, né? Taubaté tem bastante espaços culturais, mas poucos que têm dignidade para poder receber o artista local. O artista regional e nacional, então nem se fala, né? E creio que agora o interesse, né? Todo mundo vai querer se apresentar aqui nas suas mais variadas formas de expressão artística nesse espaço. Vai ter uma cota para o artista local, como que vai ser essa construção? Isso é um. E 2, sobre o aspecto da contratação também dos artistas locais. Muitos artistas locais não sabem que o SESC tem lá uma plataforma, né, onde você pode cadastrar os seus serviços, não só para artistas, mas também para outros tipos de prestadores de serviços. Né? E se também nessa plataforma vai ter alguma mudança, a fim até de se facilitar o acesso, né? A gente às vezes assessora alguns artistas para poder se cadastrar no SESC, porque eles têm grande dificuldade, né, de fazer o seu cadastro, colocar as suas informações ali, de colocar o seu serviço. Vocês pensaram também nessa questão da facilitar o acesso do cadastramento do artista? Obrigada por essa questão. Vou começar pela programação. Nós temos, eu represento aqui, né, uma equipe ampla aqui de programação que trabalha com todas as áreas, dança, teatro, música, literatura, né, e a gente quer e deseja sempre se aproximar dos artistas locais, e a gente gosta muito de construir junto a programação. Então como que acontece aqui uma programação? Nós trabalhamos, né, com essa equipe na pesquisa, na busca de programações, uma programação diversa, local, regional, nacional. Então a gente pesquisa, constrói uma programação junto, atendendo as mais diversas linguagens, né, para que a gente tenha todas as linguagens, todas as áreas atendidas. E a programação é uma construção, então a gente quer sim se aproximar dos artistas, a gente pensa futuramente em propiciar mostras, né, de teatro, de dança, de artes cênicas, de música, mas sempre com uma construção em conjunto com a gente. Você falou de cotas, né? Eu não diria bem essa palavra. A gente tem uma ampla pesquisa e a gente convida, né, esses grupos para se aproximar, conhece o trabalho, assiste esse trabalho. A gente sempre pede, solicita dos artistas, das companhias, os projetos, assiste os vídeos desses projetos, conversa, dialoga, e aí vem essa segunda parte que você falou, né? Então, para que a gente consiga propiciar as contratações, né? A parte administrativa. A gente tem no nosso site, no nosso portal, esse portal onde a gente chama de fornecedores se cadastram. Fornecedores são empresas que representam atletas, grupos artísticos, fornecedores em geral. Então eles cadastram esses documentos nessa plataforma. Mas lógico que a nossa equipe de programação, né, quando vocês recorrem as pessoas dessa equipe, falam, olha, eu estou com uma dificuldade ali no portal, eu tenho um grupo de teatro, não estou conseguindo me cadastrar, a gente está sempre à disposição para ajudá-los. Lógico que o cadastro tem que ser feito pelo fornecedor, porque tem os dados, né, de vocês, da empresa, que são os seus dados, né, pessoais, enfim, da empresa. Mas a gente ajuda, a gente tem as nossas equipes de apoio à programação, apoio administrativo à programação, são pessoas que fazem os contratos, que estão aí para auxiliar. Então,
Em muitos momentos a gente está com grupos, né, no telefone falando, olha, entra, né, pelo portal, qual é a sua dificuldade, e a gente vai trocando essa informação. O portal ele é bem intuitivo, né, mas para quem tem dificuldade, lógico, a gente colabora nessa construção. E sobre a programação, a gente procura trazer toda essa diversidade regional, nacional, tudo que está circulando. Agora, uma coisa importante da gente falar, né? Com esse equipamento, a gente também consegue entrar na circulação do Sesc São Paulo. Então, espetáculos, shows que só tinham condições de se apresentar num palco do Sesc Pinheiros, do Sesc Bom Retiro, do Sesc Santo Amaro, podem circular aqui agora no Sesc Taubaté. Antes, as pessoas às vezes vinham comprar ingresso aqui e iam lá para São Paulo assistir o espetáculo. Agora elas vão assistir aqui. Mas lógico que o diálogo com a comunidade, com os artistas é importante. A gente quer sim, a gente sempre faz, a gente tem uma programação onde muitos artistas da cidade ou do entorno aqui, das cidades vizinhas, já se apresentaram, se apresentam, inclusive no nosso circuito Sesc de Artes, né, a gente também já contempla esses grupos nessa programação, mas agora com esse equipamento, a gente já sabendo todas as características técnicas desse equipamento, a gente pode abrir e ampliar esse diálogo com vocês. Quer complementar, Adri? Acho que é isso. A nossa preocupação sempre quando a gente olha para o todo, né, do estado de São Paulo é isso, é essa diversidade de estar com o entorno presente na programação e ao mesmo tempo receber grupos de outros estados. Aqui é possível até a gente trazer grupos de fora do Brasil, que o equipamento consegue atender, né? Então por isso que a gente nunca fala em cotas, mas em diversidade, sempre isso. O entorno é muito importante e de outros estados, outras regiões também, e a gente cada unidade tem a sua equipe de curadoria, né, bem qualificada. Então os projetos, por exemplo, de teatro, chegam aqui, a pessoa responsável por teatro avalia, né, negocia, aí também a gente dialoga com a administração central, né, e aí vamos fazendo juntos essa programação. Mas assim, projetos agora de teatro podem enviar aqui para a unidade, serão muito bem-vindos. Cinema também quero. Cinema, dança, circo. Todas as linguagens. Eu e o Lucas fazemos parte do grupo Sem Pé Nem Cabelo, por motivos óbvios, né? Não é verdade. E nós temos um podcast aqui em Taubaté e também fazemos algumas entrevistas externas, algumas coisas assim. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Para a gente é muito importante a gente poder colaborar com a cultura da cidade de Taubaté, né? Que a gente vê que é um evento muito legal, muito grande. Nós estamos vendo aqui só pessoas importantes, né? Do Sesc, inclusive. E, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas já foi feita pelo meu amigo André ali, que era exatamente essa. Mas eu gostaria de parabenizar o Sesc pela estrutura, pela parte voltada a PCDs. Eu pude entrar ali, eu como PCD, pude entrar ali no banheiro, eu vi o espaço que tem, eu vi as barras que tem, inclusive eu pude dançar um pouco no polidense que tem ali dentro do banheiro ali. Eu vi aquele banheiro que é específico para PCD, que tem a cadeirinha para tomar banho, essas coisas. Isso aí é fantástico, é fantástico. Eu como PCD, eu também faço apresentações em alguns outros lugares. E a gente chega em alguns teatros e não tem nenhuma estrutura dessa. Então, se a gente precisa utilizar o banheiro, muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade. E aqui não, aqui eu vi que está tudo muito bem preparado e só parabenizar vocês mesmo e agradecer mais uma vez pela oportunidade, tá bom? Tem uma gerência, uma área dedicada à acessibilidade, né? Esse teatro também, depois o Matheus pode falar um pouquinho dos detalhes. Tem toda a acessibilidade, inclusive com eu diria uma novidade, né? Que é o espaço ali Quer falar um pouquinho, Matheus, da acessibilidade do teatro? Eu acho importante destacar isso. Ele é dotado de todos os pavimentos que são utilizados pelo público, eles são acessíveis em toda a sua amplitude. Então, desde a entrada por elevadores que nos levam do térreo até o terceiro pavimento, nós temos os camarins, com um camarim dedicado ao atendimento do público PCD, e nossos vestiários todos são dotados de um banheiro PCD. Nós temos o acesso ao palco, o nosso camarim PCD fica no primeiro pavimento. Eventualmente o artista que necessitar o acesso ao palco por meio de elevador
Aqui atrás do palco nós temos um elevador também, que é uma plataforma elevatória que tem um desnível de 1 metro, que permite que ele chegue do térreo ao palco sem precisar passar por nenhum outro lugar. E o detalhe disso é que tudo isso pode ser operado pela própria pessoa. Então ela não precisa ser assessorada, e isso gera uma inclusão do público PCD, porque todas as pessoas chegam aqui, elas precisam ocupar o espaço sem nenhuma assessoria. E o PCD também, ele pode ocupar todos os espaços sem a necessidade de alguém acompanhá-lo, operar um equipamento como uma plataforma, um elevador, e ele permite um amplo acesso a todos os lugares. Isso é um trabalho de muitos anos, que o nosso gerente de evento está aqui. Ele foi desenvolvido pela engenharia, uma série de normas técnicas que, em muito, a engenharia se antecedeu à norma 9050, que é uma norma nacional. Então, algumas coisas que nós aplicamos no SESC, como a cadeira de acesso à piscina, antiga, né, já extinta, foi o SESC que primeiramente adotou isso. Os acessos à piscina sem o uso de cadeiras ou de auxílio, que hoje a nossa piscina é dotada de uma entrada para PCD, onde é permitido a cadeira de rodas entrar até dentro do tanque sem se molhar. E aí a própria pessoa vai para dentro do tanque e depois ela sai sozinha, sem a necessidade de nenhum auxílio externo. Então a gente sempre procura se antecipar para gerar inclusão nos nossos espaços. E tem também uma inovação aqui, acho que nesse teatro, que é um espaço para cão-guia. Não sei se vocês já viram isso em outros equipamentos, mas ali ao lado da cadeira, né, nessa lateral aqui, né? Vocês vão reparar que tem um vão, aí você fala, poxa, o que é esse espaço? É um espaço apropriado para acolhimento do cão-guia. Então, esperamos receber muitos cães-guia aqui no Sesc Taubaté. Eu nasci com o Sesc. Eu vi esses muros crescerem aqui, literalmente eu digo isso porque eu nasci e vivi aqui na segunda rua depois do Sesc. Então eu sou aqui do Esplanada Santa Terezinha. E o Sesc, se hoje eu vivo de arte, aos meus 41 anos, é graças ao Sesc. Porque foi aqui que eu vi o meu primeiro show, minhas primeiras peças teatrais. Foi aqui que eu me apresentei muitas vezes com banda, com arte. Foi aqui que eu aprendi a pintar, eu fiz parte do Curumim. Eu dormi aqui no Sesc já, por conta do Curumim, no apontamento, na quadra coberta. Foi aqui a primeira vez que eu tive acesso a uma piscina. Então eu me sinto muito parte daqui e agradeço muito do fundo do meu coração a vocês e que isso chegue a todos do Sesc de alguma forma, porque mudou a minha vida. E conhecendo tudo o que acontece aqui também na Esplanada Santa Terezinha, de eu nascer aqui, eu tinha muitas oportunidades para a vida também não muito certas, né? E eu consegui, graças ao Sesc também, que a arte me abraçasse. Então, muito obrigado por vocês fazerem tudo isso. E agora faço uma pergunta depois desse depoimento aqui. Aqui, esse espaço que a gente está, o teatro, que é emocionante mesmo, de verdade, para mim, de saber, e com muito otimismo, eu sei que uma hora eu vou estar nesse palco também apresentando alguma coisa, aqui ou no outro, não importa, sei que eu vou estar com meus amigos, com meus colegas. E eu queria saber também se essa parte do teatro, ela também tem uma adaptação para o audiovisual, para cinema, assim, a gente vai ter também acesso, não só teatrais com peças, né? É isso. Você também pode explicar, né, tecnicamente, mas teremos programação de cinema, sim. Avançarmos para dentro do palco em algum momento, a gente vai poder ver que nós temos uma tela que foi instalada, ela é instalada numa vara cênica, ela pode ser recolhida ou apresentada ao público, e essa tela permitirá a projeção de filmes, de algumas intervenções artísticas por meio dela. Então, assim, nosso sistema ele é amparado tecnologicamente para fazer esse tipo de atendimento. Léo Poli, da Rádio CBN, minha pergunta é para você, Matheus. Nesse prédio novo, a gente observa que é tudo muito moderno, tudo muito bem adaptado, inclusive na parte de acessibilidade, como foi citado, mas eu queria saber mais sobre a parte de ambiental, como utilização de energia solar, reuso de água. Como foi adaptado isso nesse prédio, se há essas tecnologias nesse prédio, e também um comentário de vocês todos a respeito de como foi trazer essa obra desde o período de pandemia, que começou lá em 2020, até esse grande momento que é a inauguração desse espaço.
nós tivemos algumas adaptações de projeto que nos permitiram, por exemplo, a reutilização da captação de água. Quem frequentava o SESC aqui anteriormente sabe que éramos dotados de alguns jardins nesse espaço e algumas tendas com piso de bloquete, que ele é drenante. E visando que não tivesse um impacto tão grande, toda a captação deste prédio ela é destinada a algumas caixas que ficam enterradas ao fundo do nosso prédio e ela é reutilizada para todas as áreas de banheiros. Então todos os vasos sanitários e mictórios eles recebem água de reuso da chuva. Nós também temos os pisos drenantes que foram instalados tanto no nosso estacionamento como na parte do fundo da unidade, que ele permite que a percolação de água ela continue sendo natural. Ao invés de nós pavimentarmos um local e direcionarmos toda a água para a rede pluvial, nós deixamos que o próprio solo absorva essa água como era na dinâmica natural do espaço. Então isso garante que a gente tenha o mínimo impacto possível dessa obra no quesito de ambiental, né, para a reutilização. A segunda pergunta, desculpa, sobre a obra? Sobre a obra. Eu acho que tem um aspecto da obra que assim, começou na pandemia, exatamente. Então a gente não estava com o público circulando aqui na unidade, apesar de todas as dificuldades, né, que a própria pandemia trouxe para todos nós, né? Mas, e aí isso também gerou uma oportunidade, né, Matheus? Porque a reforma do nosso conjunto aquático estava prevista no programa e ele aconteceria depois. E aí, por conta justamente da unidade estar fechada ao público, a gente antecipou isso. Então, a reforma do conjunto aquático aconteceu, foi a primeira coisa que aconteceu, né? Mas aí os SESCs foram reabrindo, abrindo para o público, a piscina ainda ficou um período fechada, né, mas rapidamente a gente conseguiu, né, liberar esse espaço para o público. Mas foi um momento interessante, agora a gente chama de interessante, né, Paty? Porque era o tempo inteiro a gente pensando nesse fluxo do público aqui dentro e espaços para a realização das nossas atividades. Porque, em momento algum, o SESC Taubaté parou de realizar os seus programas, né? Diferente, às vezes, de uma inauguração de uma unidade, um equipamento novo que chega na cidade. Nós não, nós continuamos. A engenharia também teve que sambar junto conosco, porque a todo tempo a gente também nesse trabalho conjunto, né? Agora vem para cá, a gente tem que liberar esse espaço para entrar uma intervenção da obra. Então, agora, repensar espaços programáticos, fluxo do público, por onde o público acessa. Alguém aqui que está aqui na plateia frequentou o SESC nesse período? O Júlio, eu lembro que vinha aqui na programação do circo. Você também esteve, lembro de você também em programações aqui também. Cada dia vocês entravam por um lugar, né? Teve um dia que vocês chegaram e nem a portaria estava lá, né? A gente adaptou a portaria, então a gente foi lidando com isso, mas com tranquilidade, né? A equipe também apoiando, a engenharia nos apoiando, mas sempre foi um trabalho mesmo de criatividade, né? Pensar nessas ações até chegar neste momento agora que a gente tem um equipamento formal para realizar essa programação. Em junho, quando estava tudo parado e de repente começou a obra, também foi uma alegria e uma esperança. Uma alegria, né, para a gente olhar uma obra, né, empregando muitas pessoas, né, quando tudo parou, a gente estava aqui com todos os cuidados, com todos os protocolos, mas dando, né, o primeiro passo para isso que a gente está vendo hoje. Então foi algo assim dentro, né, daquele cenário que todos passamos, para nós uma esperança, uma alegria. Me chamo Sofia Carneiro, eu sou artista plástica e também criadora de conteúdo sobre arte. E eu vi na programação, fiquei muito curiosa sobre as artes visuais em específico, né? Já foi mencionada a cênica, né? Então eu vi sobre estilo, gravura, eu fiquei curiosa se existe um espaço específico para as artes visuais. Porque a gente sabe que, né, que um desenho, pintura, gravura, escultura, é necessário um espaço, né? Existem muitas ferramentas, muitos processos, né? Então eu fiquei curiosa, existe um espaço, como se fosse um ateliê ou um estúdio, para realizar essas atividades? Espaço de arte e tecnologia, onde a gente traz essas programações, né, não só de artes visuais, mas as artes ligadas à tecnologia. E na própria visita ao prédio, né, a gente passou por aquela sala no primeiro andar de múltiplo uso ali,
receberá programações diversas e também teremos ali a oportunidade de oferecer programações específicas de artes visuais, né, oficinas. Nós não temos um ateliê no SESC, né, mas nós temos essas salas programáticas onde a gente oferece essa programação diversa. E também algo interessante, né, que a gente está trazendo para cá, e logo vai estar disponível também na abertura, as obras do nosso acervo SESC de Artes. Então a gente vai receber, né, obras de arte que vão ficar à disposição do público, também com toda uma mediação, né? A gente vai também ter um material que explica, né, essas obras, para o público poder apreciar e fazer a fruição dessas obras de arte aqui pelo SESC. A gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Existe toda uma política de expansão da instituição. O SESC Taubaté entrou nessa previsão, nesse projeto, né? Assim como hoje o SESC tem já em construção unidades em Marília, tem em Limeira e outras cidades, e também na Grande São Paulo e até na própria capital. Aqui era uma unidade, como eu falei, era muito antiga e ela não tinha alguns equipamentos, alguns projetos, né? Então acho que foi esse olhar que a administração central teve, entendendo que o SESC Taubaté precisava desse investimento, aproveitando, como eu falei, a reforma já estava prevista, então se aproveitou para fazer essa implantação desse novo equipamento. Eu confesso a vocês que eu tenho uma pergunta, eu tenho uma certa dúvida enfim, a gente tem grandes shows agendados, programados, e como que vai se dar a dinâmica desse grande show, aonde esse show vai acontecer, como que vai funcionar a estrutura. Acho que a gente pode chamar aí uma surpresa para a gente descobrir isso, né? O que vocês acham? Vamos conhecer juntos? Vamos lá, então. Olhando aqui para cima, a gente encontra a instalação de 28 varas cênicas automatizadas, que vão permitir o controle de todas as cenas, né, de todos os espetáculos. Todo um equipamento de paramentação que vai permitir os nossos técnicos operarem isso. Nós temos a instalação de 2 portas acústicas que permitem que esse teatro funcione de forma independente, tanto com o espetáculo montado ao lado de dentro, como o espetáculo montado ao lado de fora, com o uso dos mesmos equipamentos e sistemas. Então, essa porta ela tem, para título de curiosidade, 8 toneladas, e ela vai funcionar com uma separação entre o que nós temos lá fora e o que nós temos aqui dentro. Nós vamos fazer uma demonstração agora da operação dela para vocês verem qual vai ser a visão do artista no espetáculo inicial. Entra em cena um novo SESC Taubaté. Eu ia dar um pulo para fazer metal. Bom, aqui ao meu lado o Maurício Deonero, ele que é o gerente adjunto do SESC Taubaté. Maurício, na sua fala você destacou aí a presença do SESC desde os anos 40 na cidade de Taubaté, né? E esse prédio aqui, esse espaço na Esplanada Santa Terezinha desde 1988, né? Agora uma nova fase para o SESC, né? O que representa essa nova fase para a cultura taubatiana, para a cultura vale-paraibana? Acho que o SESC ele vem evoluindo junto com a cidade, né? Junto com a região do Vale do Paraíba. Então ele vem crescendo, né? Junto com toda a região. Agora a gente vai poder oferecer espetáculos, estruturas de impacto nacional ou até mesmo internacional, sem deixar de lado sempre o olhar para a produção local, para os nossos artistas. Então é uma estrutura que possibilita isso, um trabalho nas mais diversas linguagens artísticas e com todo o nível de até dificuldade mesmo, né, operacional, técnica, a gente tem equipamentos para dar conta disto.
Você falou aí a respeito das demandas, né, que o SESC procura suprir, né? Foram 4 anos, né, de processo de construção, mas esse trabalho foi pensado bem antes, né? Quanto tempo demorou aí para se apresentar um projeto, para se convencer, né? Tem uma série de outros entes também para se convencer a poder investir no SESC Taubaté e mostrar que a cidade de Taubaté também merecia ter uma unidade aí mais moderna, né? Não que a tradição não seja importante, mas mais moderna para atender também as demandas do século XXI. Verdade, né? E acho que é o equilíbrio, né? A gente tem o moderno e o antigo aqui presente, né, no espaço, isso também é importante. É um processo bastante longo mesmo. A obra, ela começou a ser discutida em 2015, 2016. O primeiro projeto foi elaborado em 2017, né? Até ter realmente as aprovações internas, aprovação de orçamento e aí sim partir para as aprovações do projeto junto à prefeitura, né? Então é um longo processo mesmo para chegar nesse momento agora o equipamento aqui pronto. Geração de emprego e renda, né? Qual é o impacto também nesse aspecto? O SESC aumentou também a contratação de, acho que, profissionais para atuar, né? Quantos profissionais agora vão passar a atuar no SESC a partir desse novo momento? Olha, diretamente a gente pode dizer que a gente duplicou o quadro de empregados do SESC. Hoje a gente vai trabalhar, né, com 212 funcionários, mas ainda a gente tem algumas empresas terceirizadas, limpeza, segurança. Limpeza, por exemplo, a gente triplicou o quadro, né, para esse momento. Então a gente já está estimando em torno de 300 trabalhadores aqui para a gente tocar essa unidade. E fora, né, o indireto, né? E aí essas contratações, né, de produções artísticas, programações diversas em outras áreas, isso a gente nem consegue estimar ainda nesse momento. Bom, conta pra gente, na sua gaveta tem algum outro projeto novo que a gente ainda não sabe? Bom, o teatro está concluído, né? As novas instalações estão concluídas, mas tem alguma novidade ainda para os próximos 5, 10 anos? Temos sim, porque a gente gostou de reforma, viu? Porque acho que a gente entrega esse prédio, mas já está assim, sendo elaborado o programa de reforma de outros espaços aqui da unidade. Então já a gente vai ter uma biblioteca que hoje a gente não tem. Teremos um espaço expositivo, né? A gente já trabalha com as artes visuais, mas não tem um espaço adequado também, então isso será contemplado no novo projeto. A nossa ginástica, a nossa sala de ginástica será também reformada e ampliada. Então tudo isso ainda vai participar aí de uma nova etapa, né, do trabalho aqui do SESC Taubaté. A gente estima que no segundo semestre a gente comece a colocar isso também de pé. Qual foi o investimento dessa obra agora finalizada? O SESC São Paulo investiu cerca de 100 milhões de reais para a reforma, né, do conjunto aquático, vestiários, alguns espaços externos e a construção desse edifício. Bom, quem vai contar para a gente sobre as novidades da programação do novo SESC Taubaté é a Patrícia Greco, ela que é a coordenadora de programação da unidade aqui local. Patrícia, seu Jorge, Otton Bastos e tantos artistas em 2 dias para poder inaugurar esse novo espaço? Exatamente, né? Esse equipamento que a gente está entregando para a população, dias 26 e 27 de abril, a gente convida para uma grande festa de abertura desses novos espaços. Nós teremos em torno de 50 atividades para todas as pessoas, todas as idades, acessíveis, abertas, né, para toda a população, gratuitas e em diversas áreas. Teremos vivências, oficinas, cortejos, nas áreas de teatro, circo, música, dança, sustentabilidade, várias áreas contempladas aí nessa abertura. E alguns destaques, como o show do violeiro Paulo Freire, cantando Inesita Barroso, o show da Paula Lima, a companhia de dança O Clarim, com o espetáculo Fênix, o espetáculo teatral Não Me Entrego Não, de Otton Bastos, com 91 anos de idade, 70 anos de carreira, um espetáculo que é uma verdadeira declaração de amor ao teatro, né? Conta um pouco dessa trajetória dele. Isso no sábado. No domingo, nós teremos todas essas atividades, oficinas, vivências abertas para todas as pessoas e destacamos o espetáculo Construtores, um espetáculo de circo com o grupo Vertigem e às 7 horas da noite o show musical com seu Jorge.
estamos ressignificando algumas áreas, teremos um novo espaço de brincar dedicado para a primeira infância, para crianças de 0 a 6 anos, um espaço inspirado no território, na Serra da Mantiqueira, com vários materiais, elementos sensoriais para esse desenvolvimento, essa interação da criança, dessa primeira infância de 0 a 6 anos, que sempre é convidada aqui a estar aqui com a família, acompanhada do seu adulto de referência. Bom, nós estávamos sentadinhos ali no teatro, né? O teatro ficou muito bonito, inclusive, né? E eu estava ali, você falou 250, 255 lugares. Aí eu falei, Seu Jorge, né? Paula Lima, Paulo Freire, né? Onde que vai caber tanta gente aqui para assistir tudo isso, né? Vão disputar a tapa para poder os lugares, mas parece que não, né? O Sesc pensou aqui os ambientes para poder receber muito mais público, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho da dinâmica desse dia. Alguns shows, a programação vai acontecer com um espetáculo atrás do outro, né? Começa logo após o cerimonial e os espetáculos serão apresentados de uma forma dinâmica. Então a gente começa aqui com Paulo Freire, seguido de Paula Lima. Esse teatro ele ficará aberto para receber o público, então as pessoas vão passar, vão apreciar um pouquinho e depois vão conhecer os outros espaços. E para o show do Seu Jorge, será aqui nesse palco reverso, como vocês podem ver, nesse amplo gramado que atende mais pessoas, né? As pessoas podem vir sossegadas, podem vir com tranquilidade, que vão ter os lugares aí garantidos para poder assistir esses e outros shows que vêm pela frente, né? Exatamente, para a gente poder acomodar esse público e garantir essa comodidade para o público e a segurança e o conforto. Para o show do Seu Jorge, nós distribuiremos os convites, é um número limitado que a gente pode atender aqui, para a gente poder atender com conforto e segurança. Então, para o show do Seu Jorge, teremos a distribuição dos convites gratuitos a partir das 10 horas do domingo, dia 27 de abril. Para o espetáculo teatral da noite, o Otton Bastos, Não Entrego Não, também o nosso teatro, né, com 255 lugares, teremos a distribuição desses convites gratuitos no sábado, a partir das 2 horas da tarde. Essa distribuição é direto na unidade do Sesc ou é por meio da internet? É direto aqui na unidade do Sesc. Aqui nós distribuiremos os convites físicos para as pessoas que vierem aqui. Bom, você é responsável pela programação, eu creio que já está pensando lá na frente, né? Nós estamos ainda no primeiro semestre, a inauguração aí demandou bastante esforço, né? Mas e a programação aí para o segundo semestre, para o ano de 2026, já tem assim uma estrutura pensada também para receber outros artistas? Já estamos pensando aí nas próximas programações, maio, junho, né, julho. Divulgaremos em breve, aí nos próximos dias, mas estamos pensando numa programação diversa que vai contemplar as áreas de teatro, música, dança, circo, tanto para o palco, para atender o teatro com os 255 lugares, como os shows de maior público aqui no nosso palco reversível. Então faço o convite aí para quem está nos assistindo pela TV Cidade para vir ao novo Sesc Taubaté. Então, dias 26 e 27 de abril, todos com encontro marcado a partir das 10 horas da manhã aqui no Sesc, para a inauguração desse novo equipamento que a gente entrega aí para a população de Taubaté e região. Patrícia, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, gente, a novidade que nós falamos no começo, né, dessa reportagem, mostramos para vocês todos os bastidores, né, a recepção à imprensa Taubaté, influenciadores digitais. Fizemos aí um passeio pelo novo prédio onde está abrigando o teatro e outras instalações. E agora, né, a programação divulgada também para os dias 26 e 27 de abril, aqui em Taubaté, com a inauguração do novo espaço para a nossa comunidade. Com imagens de Cláudia Mello, André Ferreira para a TV Cidade.